continuando a série de videoaulas sobre algoritmos de ordenação. Agora vamos falar sobre Shell Sort. Bom, o Shell Sort foi proposto por Shell em 1959 e é uma extensão do algoritmo de ordenação por inserção. O problema com o algoritmo de ordenação era a troca de adjacentes para determinar o ponto da inserção. São efetuadas n-1 comparações e movimentações quando o menor item está na posição mais à direita do vetor, ou seja, quando o menor elemento é o último elemento do vetor não ordenado. O método de Shell contorna este problema, permitindo trocas de registros distantes um do outro. O Shell Sort consiste em passar várias vezes pela lista, dividindo-a em grupos. É um algoritmo mais eficiente entre os de baixa complexidade de implementação. Nos grupos menores, é aplicado outro método de ordenação. Geralmente é utilizado o Insertion Sort. Quando o algoritmo Shell Sort encontra um arquivo parcialmente ordenado, ele trabalha menos. Bem, vamos ao passo a passo do algoritmo. Inicialmente, a sequência original é dividida em grupos. Isso pode ser feito dividindo-se o tamanho da sequência ao meio. O resultado dessa divisão é guardado em uma variável que vamos chamar de h. Em seguida, são aplicadas ordenações, com qualquer outro algoritmo, mas que costumeiramente é usado em Insertion Sort no subgrupo. O valor de h vai sendo novamente dividido até que os saltos sejam de elemento em elemento. H representa a quantidade de saltos necessários para formar um grupo. E os subgrupos são os grupos que são formados saltando-se de H em H elementos. Bem, usando essa lista como exemplo, usaremos o método de Shell Sort para ordená-la. Temos 6 elementos desordenados, e que são eles: 10, 2, 100, 20, 50 e 5. Bom, dividindo a quantidade de elementos por 2, temos que H vai ser 3. Se a lista tivesse 9 elementos, a divisão seria 4.5. Mas teríamos que arredondar para baixo e usaríamos o quarto elemento como H. Neste caso, como a lista tem 6 elementos e a gente dividiu ao meio, o H vai ser igual a 3. O primeiro passo é selecionar o primeiro elemento do vetor e contar H posições para chegar ao próximo elemento para ser comparado. Como o nosso H é 3, vamos contar 3 posições para encontrar o próximo vetor. Contando uma posição, 2, 3, encontramos o 20 como sendo um elemento. Lembrando que o 3 foi escolhido por ser a metade do tamanho do vetor. Comparamos esses dois elementos, 10 e 20. 10 é menor do que o 20? Como o 10 é menor que 20, então permanece na mesma posição. Escolhemos agora o segundo elemento e a partir dele contamos 3 elementos. Vale lembrar que o H é o tamanho do vetor dividido por 2. Contamos 3 elementos. 1, 2, 3. Ou seja, agora vamos selecionar o 50 para comparar o 2 com o 50. Selecionado 50, vamos verificar que 2 é menor que 50. Sim, então não troca de posição. Agora pegamos o terceiro elemento da lista, que é o 100, e fazemos a mesma coisa. Contamos H elementos para encontrar o elemento que vai ser comparado com ele.
100 é menor do que 5? Não. Então, nós vamos ter que fazer a troca, certo? Vamos trocar o 100 com o 5, a posição dos dois. Como vocês podem ver aí, estamos trocando de posição porque o 100 é maior do que o 5. A troca foi realizada. E agora, após o primeiro passo ter sido executado, que foi varrer todos os elementos do vetor, o h passa a ser o h menos 1. Ou seja, o h que antes era 3, agora passou a ser 2. E começamos de novo o algoritmo de shell sort. Ou seja, vamos escolher o primeiro elemento, que vai ser o 10, e vamos contar duas posições a partir dele para escolher o outro elemento. Duas posições. Chegamos até o elemento 5. O 10 é menor do que o 5? Não. Como o 10 não é menor que o 5, a troca é realizada. Pegamos o segundo elemento do vetor e comparamos com o 20. Como o 2 é menor que o 20, então troca. Selecionando o 10 e comparando ele com 50, verificamos que o 10 é menor que o 50, então não é necessário realizar a troca. Pegamos o 20 e comparamos com o elemento na posição 5, que é o 100. E podemos verificar que o 20 é menor do que 100, não sendo necessário realizar uma troca. Após varrer novamente o array, verificamos que o h agora vai ser igual a 1, ou seja, vamos varrer cada elemento, assim como faz o insert sort. Bom, começando pelo primeiro elemento, que agora é 5, vamos verificar se ele é menor do que o próximo elemento dele. Selecionamos o 5 e também selecionamos o 2, que é o próximo elemento. O 5 é menor do que o 2? Não, então é necessária a troca. Feita a troca, vamos comparar o 5 com o 10 e vamos ver que não é necessária a troca. E assim sucessivamente. 10 com 20, 20 com 50, 50 com 100. Como não há mais trocas a serem feitas, é possível finalizar o algoritmo e dizer que o vetor está ordenado. Uma das vantagens do shell sort é que ele é uma ótima opção para arquivos de tamanho moderado. Sua implementação é simples e requer uma quantidade de código pequena. Agora, a desvantagem desse tipo de algoritmo é que o tempo de execução do algoritmo é sensível à ordem inicial do arquivo, e o método não é estável. A complexidade do algoritmo ainda não é conhecida, e ninguém ainda foi capaz de encontrar uma fórmula fechada para sua função de complexidade. A sua análise contém alguns problemas matemáticos muito difíceis. Exemplo, escolher a sequência de incrementos. O que se sabe é que cada incremento não deve ser múltiplo do anterior.